Thaís Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira e última temporada de Round 6, que estreou na Netflix nessa sexta-feira, dia 27. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu achei com spoilers sobre a temporada. Já teve um vídeo aqui falando só sobre o final, pra trazer a discussão, né, que o Round 6 traz com a sua finalização. E aqui eu vou falar os pontos do que eu gostei e o que eu não gostei da série. Como vocês sabem, eu sempre falo das novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho. Bom, gente, o que eu vou falar aqui sobre essa terceira temporada, ela é bastante complementar ao que eu já tinha falado sobre a segunda. E um ponto que eu vou retomar aqui, principalmente quando a gente for discutir estrutura de narrativa da série, é o fato da Netflix simplesmente não ter falado que Round 6 seria parte 1 e parte 2, ou volume 1, volume 2, que é algo que a Netflix tem feito, né, aí com as suas séries, mas eles venderam Round 6 como temporada 2 e temporada 3, e claramente não é. É uma temporada de partes, e isso faz diferença narrativa. Por quê? Porque quando a gente tá falando de temporadas, a gente tem uma finalização dessa história, mesmo que a história do protagonista continue, como foi o caso das diferenças entre a temporada 1 e a 2 e a 3. Então a gente tem ali a história dele no jogo, né? E aí ele ia a caminho da sua filha e ele decide que não, que ele vai retornar pro jogo e tentar destruir esse sistema de dentro pra fora. Porque afinal de contas, Round 6, né, traz toda essa crítica social, né? Traz esses jogos até pra discutir a relação da humanidade. Então, quando a gente não tem essa estrutura de temporada propriamente dita, isso vai ser sentido na narrativa, no sentido em que, na segunda temporada, me causou uma frustração enorme, porque não teve exatamente uma finalização dessa história, e nessa terceira temporada, quando ela começa, ela me lembra os aspectos que eu não tinha gostado da segunda, porque ela não tem exatamente uma retomada. Vou trazer Stranger Things só de exemplo pra explicar essa questão da estrutura do que eu tô falando aqui. Stranger Things, quando a gente começa a temporada, o primeiro episódio, ele é uma retomada, né, de passou um tempinho, como que eles ficaram depois dos eventos da última temporada, mas no final do primeiro episódio já tem a chamada do que a gente vai acompanhar pra essa nova temporada que vai acontecer aí. Então, seja a morte de um personagem, seja algum agente do governo que aparece, enfim, tem uma retomada. Aqui, a gente, de fato, tem uma continuação do que a gente viu. E quando a gente tem as duas temporadas, quando a gente tem essa finalização, a gente consegue perceber que claramente é equivalente ao que a gente viu na primeira temporada, só que uma temporada estendida. Eu não me lembro qual colega meu falou isso, mas, cara, foi a definição perfeita, que basicamente é entre você decidir se vai estender a série e fazer duas temporadas, sendo que você podia terminar em 2 episódios. Então não tinha realmente muito mais história do que desenvolver ali, a não ser essencialmente ganhar tempo. E aí essa vai ser a minha maior crítica quanto à terceira temporada, porque o que eu senti é que algumas coisas se perderam do que foi genial na primeira temporada, e por outro lado, nessa tentativa de desenvolver tanto as coisas, parece que eles não desenvolveram as coisas de fato. Parecia que eles tinham a ideia claramente da concepção do que eles queriam trazer, de discussão, mas o desenvolvimento em si, ele se complicava, ele não fazia muito sentido. Por exemplo, quando a gente tá ali no jogo de pular corda, inclusive, devo dizer aqui, eu acho que eles nem deviam ter colocado no trailer. Teria sido muito mais legal você descobrir o que era o jogo do menino, ou da menina, né, que é o pular corda, que é o gancho ali do final, né, da segunda temporada, porque essa prova em si, ela não teve muito impacto. Porque o que eles querem discutir e que vai ser a grande discussão da temporada como um todo, é que esse bebê é inocente e ele existe e ele é inserido em uma sociedade completamente problemática em que basicamente ele não tem chance. Porque a gente tá discutindo aqui uma sociedade que já tá completamente doente e que faz escolhas ali por ele. E quando a gente pega essa grande discussão social, né, que é tipo, são pessoas pobres tentando melhorar sua vida, seja ocasionados por eles, seja ocasionado porque a estrutura do país politicamente não comporta com que ele consiga crescer financeiramente, só se endividar, então ele precisa estar ali no jogo para conseguir sustentar. No caso da menina, né, era a forma dela conseguir sustentar essa criança, e isso vai ser complementar também ao jogo final, mas eu já vou chegar aí. Mas o que eu quero discutir é que, tipo assim, eu entendo que eles queiram discutir isso, que eles queiram trazer essa questão, mas assim, gente,
ela tinha a opção de deixar esse bebê no quarto, porque diferente de quando ela foi pro jogo, eles não sabiam que eles iam morrer, eles estavam descrentes, né? Eles sabiam que eles podiam ganhar uma bolada, mas ela já inserida, sabendo que os jogos geralmente metade das pessoas que jogam vão morrer, e no estado que ela tava, era muito mais garantido deixar esse bebê pra trás e seguro no quarto, porque não ia ter ninguém pra fazer nada com ela, os triângulos lá, os quadrados, as bolinhas não ia fazer nada, do que levar pro jogo e tentar a sorte, tanto que no final das contas o bebê foi considerado, né, um jogador. Então eu achei a decisão de levar muito burra. Mas por que que foi? Porque eles precisavam que o protagonista se oferecesse, tivesse a retomada dele, porque a gente tem uma jornada aqui, né, do 456, em que ele regride e em que a gente vê os momentos que ele tá ali acorrentado, ele tá totalmente descrente da humanidade. Tanto que essa terceira temporada, né, retoma a pergunta: e aí, você ainda acredita na humanidade? No final, a conclusão, né, a gente vê que sim, né, que ele ainda acha que a sociedade pode mudar, mesmo depois de passar por tudo isso e tendo uma prova de maioria, né, que não mudaria isso, mas enfim, o meu ponto é que eu entendo a necessidade narrativa do bebê estar inserido naquela situação, a importância da discussão, mas a jornada do porquê ele foi é burra. Então por isso que eu falei que me pareceu em alguns momentos que eles tinham a concepção da ideia do que eles queriam trazer de discussão, mas a jornada era muito ruim. E isso vai imprimir tanto também lá no filho da senhorinha. Eu já tinha falado na análise da segunda temporada que eu não me apeguei muito a nenhum desses personagens, sendo bem sincera. Pra mim era muito mais legal a relação do líder e do 456 do que qualquer personagem. Eu realmente não tava me importando nem com o bebê, nem com a criança. No final, acho que a gente teve 3 boas histórias aqui. A do protagonista, eu acho que a jornada dele é interessante acompanhar. A da Triângulo lá, né, salvou o colega dela, e o da velhinha, por incrível que pareça, eu achei muito interessante a história da velhinha. Mas aí, de novo, que nem nessa prova, né, que cada um tem que matar o outro, etc., ela desde o início falou pro filho dela: deixa que eu fico com a parte de matar, porque você não consegue matar nenhuma mosca. E ele: não, mãe, vai dar tudo certo. E aí deu no que deu, ele não conseguia matar ninguém. Enfim, foram coisas que só foram me irritando e eram coisas inconsistentes. Então, esse início, principalmente da terceira temporada, ele primeiro me lembrou tudo que eu tinha detestado da segunda, então eu tava, na real, torcendo pra que essas pessoas morressem, porque eu não me compareci muito com as histórias deles. E também me fez lembrar, também em aspecto narrativo, que essa temporada se estendeu muito. Então tinha episódio que era quase episódio inteiro pra iniciar o jogo. Eu acho que o negócio da votação, nossa, estendeu muito a série. E aí, de novo, entendi a intenção, mas precisava ficar mostrando sempre. Se fizesse a votação, tipo, vamos votar, e já corta e continua o jogo, a gente já ia entender que a decisão das pessoas, que independente do perigo, elas iriam continuar porque elas são mais gananciosas, individualistas e etc. A discussão, ela ainda faria sentido. Então eu achei que os jogos se arrastaram pra dar início, pra dar o pontapé inicial, e ainda assim, alguns jogos eles perderam a essência, né? Porque esse jogo mesmo do mata e acha a porta e etc., eu não gostei, porque cada um dos jogos, eles traziam uma discussão mais aprofundada sobre a atitude das pessoas ali. E aqui, além de ter repetição de algumas discussões de jogos anteriores, como, por exemplo, aquele mesmo que eles entravam na porta ali na segunda temporada, eu acho que em relação à intenção dos jogadores, essa seria uma prova similar, sabe? E trabalho conjunto também, né? Que tinha o lance das 3 chaves pra conseguir sair. Também dei graças a Deus que a Sensitiva morreu. Nossa, gente, é isso. Eu tava torcendo pra todo mundo morrer, na real. Pra mim não faz sentido ter um jogo em que você precise matar alguém, porque nenhum dos jogos anteriores era sobre isso. A única coisa mais similar, assim, que aconteceu na primeira temporada foi o que acontece ali no dormitório. Mas ainda assim, era no entorno de uma indução um pouquinho similar à discussão do bebê aqui nessa temporada. E aqui essa prova, ainda mais depois daquele momento que teve toda a revolução e tal, eu achei que ela ficou muito perdida, muito sem sentido dentro da essência das discussões e o que é um Round 6. Ou seja, era um jogo que honestamente não precisava existir por mim e prolongar mais a série. E falando em prolongar, a história do policial, gente, eu terminei muito puta. Conseguiu me deixar com raiva aqui em casa. Gente, que jornada inútil! Ele encontra o familiar dele e ele...
E ele só faz o questionamento do ai, por quê? A gente, como público, em paralelo, já tá acompanhando um pouco da jornada dele. E devo dizer, tá? Quando a gente tem aquele momento de provação entre o líder e o 456, eu fiquei pensando, nossa, teria sido tão legal se eles tivessem feito um paralelo entre as histórias deles, do que foi o jogo, do líder, etc. Só que aí depois eu assisti o documentário do Round 6, e aí o ator que faz o 456, ele falou, eu adoraria ver uma história sobre o líder, como que foi o jogo dele, como ele tá depois de anos, etc. Senti cheirinho de spin-off, que eles só plantaram a sementinha ali pra, né, desenvolver, assim como a cena da Cate Blanchett. Mas isso eu vou falar especificamente no vídeo sobre o final de Round 6. E aí tudo isso pra mim fica ainda mais chato quando a gente tem os bilionários, os VIPs. Gente, eu queria morrer. Eles pareciam que era o roteirista falando o quão genial ele era. E tipo, não tava sendo. E aí era tudo eles constatando, nossa, que genial. E eu tava assim, e eles só pareceram um bando de idiota. Eu entendo que, sim, talvez eles queiram mesmo fazer essa representação de como essas pessoas são idiotas, né? Porque afinal de contas, eles estão lidando essas pessoas como cavalos, né? Que traz a frase emblemática ali do final do 456. Mas, ai, gente, sério, assim, cada vez que aparecia um comentário dos VIPs, eu revirava o olho. Também foi um negócio muito mal desenvolvido. A única coisa que eu gostei foi realmente do líder falando, talvez uma forma até de sadismo, né, dele falando, não, deixa a decisão do bebê com os jogadores. Mas ao mesmo tempo, teve um aspecto que eu achei interessante que o ator falou no documentário, que também é uma parte de humanização, porque ele fala sobre a complexidade do personagem e ainda mais desse paralelo entre ele e o 456, porque ele fala sobre como o líder viu algumas atitudes do 456 nele, e pra ele, eu acho que é até chocante quando ele dá a faca e ele não mata os companheiros dele, que foi uma coisa que ele fez, e foi aí também que eu falei assim, nossa, eu adoraria ver uma série só sobre a história do líder, e eu acho que é isso que justifica ele inclusive ir atrás da filha do 456 ali no final, e também salvar, né, aquela bebezinha, que pra mim também pode ser outro spin-off, ela ser a líder e ele ser o velhinho daqui uns anos, já que a ilha explodiu, né, até construir tudo, passaram uns anos, ó. E assim, eu sei que eu passei mais tempo nesse vídeo criticando, mesmo que eu enalteci algumas pequenas coisas, mas eu acho que tiveram coisas interessantes, que nem eu falei, a história da Triângulo, eu acho que é uma redenção interessante, tem umas cenas que são legais, tipo, ela matando o comandante dela, inclusive, eu achei uma cena muito legal. Eu gosto da discussão, mesmo que a jornada até essa discussão, ela seja um pouquinho problemática, e problemática não quanto ao teor da discussão, mas como que ela acontece, né, em estrutura, que nem eu venho falando aqui no vídeo. Eu gosto dessa discussão, principalmente quando a gente tem ali na finalização homens fazendo as escolhas em conjunto, né, e no final são escolhas que acabam matando eles mesmos, porque não existe uma fidelidade verdadeira entre essa relação deles, e inclusive muito falha, né, e eu acho no mínimo curioso, né, que a gente tem aí só homens no final do jogo, trazendo essa visão de fragilidade de homens e mulheres que eles já vinham compondo, né, desde a primeira temporada, principalmente quando tinham provas de força, né. Na primeira temporada não tinha essa questão da votação, mas a gente vê também mulheres tendo atitudes mais empáticas, e também com relação a decisões no entorno dessa criança, dessa bebezinha. Teve até o checklist do pai ausente. Por fim, também a jornada do 456. Eu gostei dele quase desacreditar ali na humanidade. Eu, inclusive, achei que até ele poderia ter um ponto de virada dele meio que se tornar o líder. Tipo, mesmo que finalizasse, ele, tipo, faz uma cara e ele se torna vilão, enfim, mas realmente não iria condizer, né, com a característica do personagem. Mas eu gosto que eles fazem isso, né, dele tendo esse momento refletindo se realmente vale a pena e o que ele tá lutando, se vai ter resultado, na sua conclusão de que sim, que as pessoas precisam ter mais atitudes, assim. E eu acho legal que talvez a mudança só venha ali a partir do nosso sacrifício. No caso, né, ele é figurativamente, mas quais são os nossos sacrifícios diários, né, pra gente ter uma sociedade melhor, enfim. E aí, gente, tem algumas cenas específicas, né, como a da Cate Blanchett, e eu acho que é a discussão central, né, que eu quero falar um pouquinho melhor no meu vídeo sobre o final, e também discutir possibilidades de spin-off, né, eu fui pincelando aqui no vídeo, mas eu quero dar mais ideias, né, discutir um pouco de forma mais abrangente, principalmente com relação a Cate Blanchett, mas falar propriamente, até trazer uns insights desse documentário
caso vocês também não tenham assistido, mas depois que termina a série tem ali a opção de assistir meia hora o episódio, bem legal. Então assim, em resumo geral, gente, eu acho que realmente a terceira temporada, ela peca nessa questão de não é uma temporada, é uma parte 2, e aí ela demora a retomar, tem coisas desnecessárias, e dentro de uma história de personagens que eu particularmente não me apeguei, e eu lembro, tá, na segunda temporada, que muitos de vocês também falaram que não se apegaram, acharam vários chatíssimos. Acho que tem pontos positivos sim, mas eu acho que tem uma jornada muito falha até chegar nesses pontos. Eu acho que se fosse uma história muito mais centralizada ali no líder e no 456, teria sido muito mais interessante. Eu acho que a jornada do policial ficou completamente alheia, totalmente inútil. A Triângulo, eu acho que é interessante trazer alguém, né, deles ali, também tentando a sua própria revolução, mesmo que não seja algo mais abrangente, porque ela realmente não tava ligando tanto para aqueles jogadores, só pro 246 especificamente, por toda a relação com a filha dele, também tinha a questão da filha dela, e essa relação dos órgãos também. No mais, tem vezes que eu acho que é melhor você não mexer numa obra, por mais que ela faça sucesso, nem sempre mexer nela vai ser bem sucedido. Não foi tão genial quanto os VIPs ficavam externalizando por muitos momentos. E é isso, apesar de trazer uma discussão interessante, eu acho que era uma série muito mais redonda ali na sua primeira temporada e deveria ter ficado por ali. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa temporada? Você acha que deu um ganho lá na segunda, caso você não tenha gostado da segunda, e aí agora com a finalização você mudou um pouquinho de ideia? Ou você tem as mesmas sensações? Enfim, deixa aí a sua opinião, o que você achou da terceira e última temporada de Round 6. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!